aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. E eu acho que a gente pode até abrir, falando desse tema, de um aspecto importante para a sociedade, que é a relação Maracanã-Vasco, Maracanã-Flamengo, Maracanã-Fluminense, Maracanã-Botafogo e o Maracanã como equipamento público. A gente viu o Vasco jogando agora no Maracanã, vencendo o Atlético Mineiro por 1-0, depois de um show de liminares, né? É verdade. Liminar favorável, liminar contra, enfim, todo esse processo todo. Eu queria saber, você como candidato à presidência do Vasco, de que forma você lida com essa situação do Maracanã? Você pensaria que o Vasco deve sim participar da licitação, que o Vasco deve abandonar o Maracanã e focar apenas em São Januário? Queria saber a sua opinião em relação ao seu projeto e em relação ao que você está pensando sobre o que tem acontecido. Oi. Primeiro, o Maracanã é parte da minha infância, deve ser sido de todos nós, né? O Maracanã é um estádio público fundamental no imaginário do futebol mundial, né? E brasileiro, especialmente. O Maracanã é um estádio público, né? Construído com recursos públicos, aliás, muitos recursos foram gastos ali no Maracanã, e ele tem hoje um tratamento privado. Eu acho que esse daí é um ponto que precisa ser esclarecido e precisa ser modificado, né? A gestão dele pode ser uma gestão a partir de uma concessão, a partir de um processo legítimo que o Estado faça, e podem ter vitoriosos e que vão fazer a administração. Mas ele precisa ter uma gestão para o conjunto dos clubes de futebol. O estádio do Maracanã é do povo do Estado do Rio de Janeiro, né? É para que os clubes possam usá-lo de forma cuidadosa, respeitosa e qualificada. Então, nesse sentido, o Maracanã é a casa de todos nós, né? Então, é importante que clubes do tamanho do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo, possam ter acesso de forma plena ao Maracanã. E, claro, tem o desafio da gestão, tem o desafio do gramado, tem o desafio de muitas outras coisas que precisam ser cuidadas, e, nesse sentido, talvez o Vasco possa fazer uma gestão, quiçá, melhor do que o que está sendo feito atualmente, ou se preparar para que todos os clubes possam usar o Maracanã. Porque não foram só as liminares, né, Matheus? Foi liminares e foi também posições do próprio consórcio, né? Que deliberadamente, ou que de forma, na minha visão, de forma indevida, também quiseram fazer essa limitação do jogo usando argumentos ou artifícios que são frágeis, né? O gramado vai prejudicar o gramado. O Vasco jogou 2 vezes no Maracanã nos últimos... Quer dizer, agora, contando com o domingo, o mando do Vasco 2 vezes. Então, se tem um problema de gramado, precisa ser pensado com uma solução para todos os clubes, não contra o Vasco, né? Então, acho que a posição do consórcio também foi uma posição infeliz. Acho que a pendência de uma licitação transparente, clara, é um problema para o Maracanã. E eu acho que o Vasco tem plenas condições de, eventualmente, disputar o consórcio, mas sempre de forma dialogal, de forma respeitosa com os outros clubes também, para que, de fato, o Maracanã seja um espaço público acessível para todos os clubes. E até falando de SAF em relação ao Maracanã, como é que você enxerga até hoje as manifestações da 777 em relação ao Maracanã? Já teve um momento que o Joshua, não sei se foi ele diretamente ou a 777 que manifestou interesse diante de entrar nessa licitação, adquirir aquele aparelho público, com até pensamentos além da bola, comerciais e tudo mais. O pensamento da empresa 777 é alinhado com o seu de possível presidente? O pensamento da 777 eu desconheço, assim, em termos de proximidade. Nunca tive nenhuma aproximação específica com eles. Acho que eles têm hoje uma responsabilidade, né, na administração do futebol do Vasco. E acho que isso precisa ser um dos temas importantes da gente discutir isso e falar dele, porque é uma relação que, ao mesmo tempo, ela pode ser muito produtiva, mas ela também pode trazer muitas tensões e conflitos, inclusive de interesses. No caso do Maracanã, o que eu também acompanhei, e também como vascaíno, né, e como interessado, eu vi que o Vasco colocou uma proposta, acabou sendo aquela chamada pública foi desconsiderada e a concessão foi prorrogada, e hoje ainda está numa situação ainda instável porque tem uma prorrogação e não uma licitação. Mas o Vasco apresentou uma proposta
concreta, de qualidade para a administração do Maracanã. E eu não sei o que aconteceu com o Flamengo, o Fluminense ou outros clubes que não apresentaram naquele momento. O governo do estado optou por suspender aquele rito e ainda está pendente por fazer. Então, o que eu sei, sim, a 777 e o Vasco apresentaram uma proposta para uma Gestão do Maracanã. Agora, como é que é a proposta? Se foi boa, se foi ruim, que interesses que ali estavam colocados, eu desconheço. Mas acho que esse é um debate importante para que o Vasco não se furte dele, que se discuta, apesar de São Januário ser a nossa casa, São Januário ter que ter todas as atenções, né, dos vascaínos, mas Maracanã também é nosso, Maracanã também deve ser colocado aí como uma opção plausível para essa gigante torcida do Vasco. É até interessante isso que você citou, Beto, em relação ao pensamento dele sobre a postura da 777 nesse imbróglio todo. Eu sei que você não tem essa proximidade, mas você se declara um candidato de oposição, no caso. Então, vamos fazer uma suposição aqui, daqui a, por exemplo, 2 anos, você presidente do Vasco e... Não, já agora. Agora. Eu tô colocando há 2 anos porque esse processo do Maracanã é sempre demorado, né? Sempre demorado. Então, e se o Vasco tivesse a possibilidade de assumir a concessão do Maracanã, a gestão do Maracanã, no seu ponto de vista, você como chefe do executivo do Vascaíno, você pensaria em uma composição com os outros clubes? Você acha que o Vasco tem essa possibilidade e esse poder de fazer essa gestão compartilhada com os rivais? Ou você acha que o Vasco tem poder suficiente para gerir o Maracanã sozinho? Como você faria essa gestão com o São Januário? Qual seria a sua solução para que o Vasco tenha poder sobre o Maracanã, no caso, tenha o direito de jogar no Maracanã, mas também que seja participativo na questão da manutenção do estádio, todas essas questões, né, vamos dizer assim. Primeiro eu vou sempre defender os interesses dos vascaínos, dos sócios, do torcedor vascaíno. Então, será a minha responsabilidade e é o meu compromisso, né? Então, os interesses do Vasco precisam estar em primeiro plano. Primeiro plano, né? isso aí. Mas isso não significa que não haja diálogo ou entendimento com outros clubes. O futebol do Rio de Janeiro precisa se fortalecer como um todo. Sim. Então não adianta você ter um clube que tem todas as receitas, todas as oportunidades e os outros todos enfraquecidos. Eu sou a favor de um modelo de futebol que ele seja sustentável, que a gente tenha a rivalidade, que a gente tenha as diferenças, que cada um tenha a sua história, né? E a história mais bonita é que o Vasco carrega, mas que a gente busque entendimento. Então, em nenhum momento, nem eu sendo de oposição, nem uma perspectiva de rompimento imediato com a 777, porque eu acho que tem um passo aí que é conhecer o contrato, que é colocar na mesa os interesses, e nem também uma exclusividade não dialogando com os outros clubes. Ainda que eu faça muitas críticas também à gestão dos outros clubes e como do comportamento que foi do consórcio Maracanã, eu acho que a gente tem que sempre buscar o entendimento, sempre buscar o interesse conjunto, coletivo do futebol e que o Vasco esteja no seu lugar histórico de liderança, de compromisso de uma democracia e de uma equidade em termos da gestão do futebol.